Fala pessoal, beleza? A Lu aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Sejam bem-vindos aí ao segundo vídeo do canal Alô Bocaleto. O foco do canal é qualidade de vida e bem-estar e a base dele é atividade esportiva, esporte e coisas relacionadas ao esporte, né? Seja algum pensamento filosófico, alguma coisa nesse sentido que tudo engloba, né? Você ter uma vida mais positiva e próspera. Fechou? Bom, então antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like no começo do vídeo para você não se esquecer e deixa aí nos comentários o que vocês acharam para dar aquela engajada ou só para comentar mesmo. Fechou? Combinado? Beleza. Bom, como vocês já devem ter visto no título do vídeo e na thumb, a ideia do vídeo é explicar um pouco para vocês o motivo de você não conseguir emagrecer, de você estagnar, de não conseguir atingir o peso ideal, de você não estar conseguindo atingir seus objetivos, né? Que geralmente as pessoas começam um ano querendo perder peso, né? Não é novidade para ninguém, eu também estou nessa meta, né? Eu comecei o ano com 89, já estou mais ou menos com 86, 87 quilos e vou baixando aí semanalmente meio quilo, 750 gramas, então é um emagrecimento mais saudável e tranquilo, né? Beleza? Bom, pessoal, vou começar aqui pelo básico, que é vocês descobrirem o seu metabolismo basal. E basicamente o metabolismo basal de vocês é quanto o seu corpo precisa de energia para que você sobreviva. Trocando assim as palavras, seria o quanto de combustível o seu carro precisa para ele rodar durante o dia. Seria basicamente isso, né? Se você for um Uber ou alguma coisa nesse sentido, é quanto de combustível você precisa pôr no seu carro. As calorias seriam a gasolina e o carro seria o nosso corpo, beleza? Então, quanto de caloria eu preciso abastecer o meu corpo para ele fazer as atividades normais sem gastar da reserva? Seria 1.770 calorias. Beleza? Eu coloquei aqui os dados, né? Falei, tenho 35 anos, tenho 1,71 m, peso 87 quilos. Qual seria meu metabolismo basal? Seria interessante eu falar também qual é o meu sexo, né? O feminino e o masculino varia por conta de questões hormonais. E geralmente o homem tem um metabolismo basal bem maior do que o da mulher e também um gasto de caloria diário maior do que o da mulher por conta de massa magra, né? Então, o metabolismo basal meu é 1.770 calorias por dia. Esse resultado aqui é estimado, beleza? Então, esse é o gasto mínimo se você ficasse o dia inteiro repouso. Se eu acordasse e ficasse o dia todo deitado, eu gastaria 1.770 calorias. E aí, né, ele fala se eu fizer qualquer outra atividade física, esse gasto calórico vai subir, obviamente. Beleza? Bom, se você não quer usar o ChatGPT, eu recomendo bastante que você use. Você pode usar esse outro site aqui que chama calculator.net. Você só joga calculator no Google, é o primeiro site que vem. Então ele chama calculator.net. Ele está em inglês, você pode clicar com o botão direito ou no celular, traduzir para português. E ele tem aqui a calculadora de calorias, né? Ou calculadora de metabolismo basal, mas eu vou na de calorias, né? Caloria Calculator. E aí você vai colocar o quê? Sua idade, o seu gênero, masculino ou feminino, a sua altura, o seu peso, então 87, e quão ativo você é durante o dia. Se você só quer saber o basal, o primeiro. Sedentário ou pouco exercício, o segundo. Pouco exercício leve, exercício moderado, ativo, muito ativo, ultra ativo, né? Então, se você é uma pessoa que trabalha o dia todo, né? Sei lá, virando massa, fazendo alguma atividade muito intensa durante o dia, você realmente gasta muita caloria. Por isso que o pessoal fala aí que tem o shape de pedreiro, né? Que não faz dieta, não faz nada e está sempre rasgado. É por conta disso. Porque a caloria que uma pessoa que trabalha em obra, trabalha em serviços pesados, gasta é bem grande, né? Muito superior à ingestão calórica diária dela, beleza? Então vou colocar aqui tipo uma atividade moderada, levemente ativo, né? E aqui ele já dá também a manutenção de peso, 2.600 calorias basicamente. Se eu quiser perder peso, eu reduzo 10%, né, disso. Se eu quiser perder bastante peso, né, uma perda de peso média. E se eu quiser perder muito peso, aí o recomendado, né, seria até 1 quilo na semana. É uma perda extrema, mas até que saudável, né? E aí a gente reduz em 40% a ingestão de calorias, né? São 1.000 calorias a menos. É muita caloria. Mas, olhando aqui pelo ChatGPT, a gente consegue fazer basicamente as mesmas contas e pede para ele estimar, né, o gasto calórico diário. Ele já sabe o meu gasto calórico mais ou menos, porque eu alimento ele com algumas informações
peço dica de treino, algumas refeições que eu posso fazer, ou tiro algumas dúvidas técnicas, né? Então eu achei interessante eu colocar algumas informações nele, falando dos esportes que eu pratico, quantas vezes na semana. Então ele diz que eu sou entre ativo e muito ativo, né? Um fator conservador de 1,65 realista. Então minhas calorias diárias, né, seria mais ou menos, com as atividades que eu faço, 2.920 calorias. Esse valor varia, né, de acordo com o dia. Um dia que eu faço mais atividade física, com certeza eu gasto mais caloria. E o dia que eu estou mais tranquilo, só faço uma musculação, não faço nada aeróbico, eu gasto menos calorias. Aí eu gasto provavelmente próximo do basal ou um pouco acima, né? Beleza? E aqui ele também dá uma sugestão, se eu quiser perder um pouco de peso, né? Perder peso sem perder performance. Então eu baixo 300 calorias, 400 calorias, um déficit mais agressivo, cuidado com o rendimento, né? Para quem pratica esporte, tem que tomar cuidado ao fazer restrições muito severas, né, de caloria, e foco em ganho performance, aí eu subo as calorias, né, que aí eu vou ganhar provavelmente mais massa magra, mas eu também vou ter mais energia para gastar nos esportes. Então, é realmente balancear. Mas para você que o foco é apenas perder peso, eu acredito que se você fizer o seu metabolismo basal e vier aqui e jogar que você é uma pessoa meio ativa, ele vai te dar um valor de umas 2.400 calorias e já vai ser uma estimativa muito boa, beleza? Então, vamos seguir aqui com um raciocínio. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê talvez você não perca peso, né? Você já deve ter colocado aí no seu chat GPT que você é um homem, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, tem sua altura, seu peso, perguntou seu metabolismo, e aí você fala, ou eu quero ganhar peso ou eu quero perder peso. A maioria das pessoas quer perder peso. Então, eu fiz aqui uma apresentaçãozinha, basicamente para mostrar, né, o antes e o depois, obviamente, são imagens geradas por IA. Então, uma pessoa que está aqui com bastante gordura, né, a gente vê células de gordura, e depois uma pessoa mais magra, né? Então, basicamente, a célula apenas sendo músculo, né, um músculo mais seco. E aí aqui ele faz uma estimativa, né, do gasto energético diário total da pessoa. Tem o metabolismo basal, que representa 60%, 70% do gasto calórico, que é para o seu corpo funcionar, para o seu cérebro funcionar, para você dormir. E também tem a atividade física, que representa entre 20% e 30% do seu gasto de calorias. E tem o efeito térmico dos alimentos, né? Então, para você digerir um alimento, você gasta energia também. Geralmente, fibras, proteínas gastam mais energia para ser digeridas do que carboidratos simples, né? Macarrão branco, pão branco. Não é errado comer, mas, né, teoricamente, você gasta menos energia para digerir eles. Então, é meio que assim, não se leva muito em consideração isso daqui. É mais o basal e as atividades físicas mesmo. O alimento que você consome não é levado muito em consideração. Beleza? E como que funciona, né? Então, para você perder, né, peso, de fato, que é a ideia de que você entrou no vídeo. No seu corpo, você tem que imaginar como se fosse um tanque de energia, né? Ou um carro mesmo, ou você é uma máquina, ou você, sei lá, uma pilha. E dentro do seu corpo tem uma pilha e diariamente você vai colocando energia para dentro. E aí, conforme você vai gastando energia, a sua pilha vai gastando e o seu corpo vai tirando gordura de dentro do corpo e jogando para dentro da pilha para você poder gastar mais energia, né? Ele vai fazendo esse processo de transformar a gordura em energia. Só que é um processo muito lento, né? Então, por isso que a perda de peso geralmente é uma perda de peso devagar e gradativa. Quando a gente perde o peso muito rápido, não é gordura geralmente, é só glicogênio que fica estocado no músculo e aí é uma forma rápida de energia. Se você comer um prato de macarrão, provavelmente o seu peso já vai voltar porque o seu músculo vai estar cheio de glicogênio de novo. Mas são questões técnicas, então não é tão interessante você se apegar nisso, beleza? É mais para explicar que, né, eu tenho noção do motivo de você perder peso tão rápido em 1-2 dias fazendo uma dieta, um jejum intermitente, alguma coisa nesse sentido, né? Então, basicamente é isso, porque o seu corpo ele vai armazenando calorias. E aí, talvez aqui faça um pouco mais de sentido para vocês, que é, vamos supor uma pessoa aí que tem os seus 2.000 de metabolismo basal, segunda-feira não perdeu peso, teve o consumo de caloria, 2.000. Terça-feira,
reduziu um pouquinho o consumo de caloria, bateu 1.800. Na quarta, mesma coisa, 1.800. O balanço da semana está negativo, né? Então, um dia ficou no zerado, 2 dias ficou negativo. Opa, um dia já compensou e aí só perdeu peso em um dia. Aí na sexta-feira ela falou, não, ontem eu comi mais, agora sexta-feira eu vou dar uma segurada. Até sexta-feira a gente está aqui, né? São 5 dias, teoricamente, 10.000 calorias nessa pessoa hipotética de 2.000 calorias por dia. Ela consumiu 2.000, mais 1.800, mais 1.800, mais 2.200 calorias, mais 1.700. Totalizando 9.500 calorias. Beleza? 9.500 calorias, show. 500 calorias a menos do total de 10.000 até sexta-feira. Só que chega sábado e domingo, o que as pessoas fazem? Comem fora, comem pizza, fica comendo o dia todo, já acorda, toma um café da manhã meio que muito calórico, come muita tranqueira durante o dia, pede um açaí, pega um pastel à noite e por aí vai. E adivinha, né? Então entra uma carga calórica extremamente alta em 2 dias. E o que acontece? Todo o seu esforço da semana para economizar 500 calorias, que teoricamente você começaria a perder um pouco de peso, esquece. Aqui você já vai bater mais 4.500, mais 5.000, dividido por 7, dá 2.700 calorias, né? Dividido durante a semana em média. Então você está 700 calorias acima da sua meta, né, de calorias, que seria 2.000. Então, por isso, é o cuidado que você tem que ter no final de semana, porque se você excede o limite de calorias que você teria para gastar durante a semana, não que na semana seguinte vá zerar, né? Mas você começa a acumular, né? Esse peso, vai acumulando, e você não consegue de forma alguma gastar, porque de segunda a sexta você segue dieta, sábado e domingo você não consegue seguir nada. Então, um dos segredos, né, de você seguir uma dieta e conseguir alcançar os resultados é rotina, não tem jeito. É você ter uma rotina, você comer sempre assim, tentar comer as mesmas coisas, nos mesmos horários, evitar comprar porcaria, tranqueira, né? Coisas assim. Não é porcaria e tranqueira, mas são alimentos que são vazios, né? Você come e é uma caloria muito fácil, é um alimento pequeno com uma caloria muito alta, não vai te dar saciedade, você vai comer vai querer comer 2, 3, 4, e aí quando você já viu, comeu 2, 3 coisinhas, dá 300, 400 calorias, que dá esse boom, né, no final de semana, e aí toda a dieta sua vai pro ralo. Vou dar uns exemplos agora, assim, mais ou menos o que eu como, né, durante o dia, aí vai de cada um, que seria mais ou menos um café da manhã que eu faço, né, eu praticamente faço esse café da manhã, então que seria 2 fatias de pão integral, 2 ovos, 200 ml de leite, né, aí desnatado, normal, com café praticamente não tem caloria, 30 gramas de requeijão, e aí dá um total de 470 calorias. Aqui as fatias de pão estão repetidas, né? Então são 350 calorias, é um pouco menos. Mas eu vou considerar 450 só para ficar mais didático e não ter que ficar fazendo correções, né? Bom, e aí pode surgir a dúvida, né? Onde eu acho esses valores? Você vai achar esses valores aqui, né? Atrás dos alimentos, né? Tem um negócio chamado tabela nutricional e você vai, aliado a isso aqui, né? Que é uma balança, você vai utilizar ela para pesar os seus alimentos. Exatamente. Então, quando você vai no nutricionista e você fala para ele o que você come, o que você gosta de comer, o que você não gosta de comer, o que tem na sua casa, o que não tem, basicamente ele está fazendo esse trabalho para você, beleza? Todo esse trabalho que às vezes você não enxerga o motivo é por conta das calorias e se você for uma pessoa voltada mais a esporte, ele vai olhar também os macros, né? Questão de proteína, carboidrato, gordura, mas numa refeição balanceada, você não tem muito problema com a questão dos macros, não. Você vai estar atendido, né? De forma geral, assim, se você comer de tudo. Comer carne, comer ovo, já vai bater as proteínas que você precisa, né? Se não for nada muito específico. Então, basicamente é isso, né? Um café da manhã. E aí a gente vai para a refeição, que seria o almoço, né? Que é 150 gramas de arroz, aí 100 gramas de feijão, 2 filés de frango grelhado, né? Dá mais ou menos 320 calorias. E uma saladinha, né? Que geralmente salada,
o pessoal deixa à vontade porque não tem muita caloria, né? Então é algo meio que desprezível, né? Não é desprezível, mas é assim, não vale muito a pena contar as calorias da salada, e aí a refeição dá um total de 640 calorias. E a gente segue, né, para um café da tarde junto com o café da manhã, né? Dá para dividir isso em dois. Você come um açaí à tarde, com um açaí não, né? Você come um iogurte zero, com um pouco de granola, 2 bananas à tarde, e aí você come de manhã para não ficar com tanta fome no almoço, mais um ovo, mais uma fatia de queijo, mais 2 fatias de pão, e aí dão mais ou menos 740 calorias, né? Dividido aí nas 2 refeições, daria umas 320 calorias, mais, né? 360 calorias mais ou menos, beleza? Então seria mais ou menos isso, né? Divide aí café da manhã, aí refeição da manhã, né? Lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. E aí pode ser lanche da tarde, pré-treino, e aí vai do gosto de cada um. E aí à noite, né, a gente volta e faz a mesma refeição. Eu basicamente como o que eu como no almoço, geralmente eu tento comer na janta. Eu não como a mesma coisa, mas a ideia do prato é a mesma, né? Proteína, carboidrato e uma saladinha para ajudar a descer, né? Uma fibra, alguma coisa, e tentar evitar, obviamente, refrigerante com açúcar, né? Então, são calorias, né, que a gente não enxerga tanto, e se você tomar 2 copos de refrigerante, já aumenta aqui 60, 120 calorias, né? Bem tranquilo. Então, no total aqui do meu dia, né, hipotético, eu consumi 470 calorias de café da manhã, almoço, café da tarde café da manhã, né, o lanche da tarde lanche da manhã, e o jantar dá um total de 2.500 calorias. Se a gente for ver, meu metabolismo basal lá estimado seria de mais ou menos 2.900 calorias. Então, 2.500 eu realmente estou num leve déficit calórico, né? Seria mais ou menos isso o que eu estou comendo, não nada muito fora disso. Então, realmente eu estou um pouco abaixo de 2.900 calorias, eu não estou muito agressivo, né? Então, estou perdendo peso, mas com calma, beleza? E aí, né, onde as pessoas geralmente erram é aqui, né? Se você tomou café da manhã, fiquei com fome, vou comer um chocolatinho. Bom, 30 gramas de chocolate, 160 calorias. Vou comer um bombom, 100 calorias. Vou comer um pouquinho de amendoim. Um pouquinho de amendoim, 40 gramas, quase nada, 230 calorias. Um açaí completo, né? Mais aqui a questão de Nutella, leite em pó, leite condensado, já dá mais de 1.200, 1.300 calorias fácil. E 1.300 calorias são praticamente 2 refeições que eu faço, almoço e janta, num potinho que eu como à tarde, tranquilo, e eu sei que você come também bem de boa. Um pacote de bolacha inteiro, né, da Nesfit, tem 330 calorias. Quantas vezes, né, eu já não tentei emagrecer comendo coisas fit, mas no final das contas é só assim, o nome mesmo, porque fit mesmo não é muito fit, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E agora, né, vendo essas refeições, talvez comece a fazer um pouco mais de sentido para você essa questão das calorias diárias que você tem para gastar. E por que você, no final de semana, come além da conta e durante a semana você volta para o zero, ou até pior, né? Você não volta para o zero, você começa a semana seguinte com calorias já muito positivas, né? Porque o final de semana foi regado a lanche, regado a pizza, regado a pastel, a doces. E aí você vai começar mais uma semana com a caloria lá em cima e o processo de emagrecimento, adivinha, zerou, né? Então você foi lá, foi no nutricionista, gastou dinheiro, começou a fazer a dieta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta você falou, eu mereço, trabalhei muito, e aí sábado e domingo enfiou os 2 pés na jaca, né? Basicamente é isso que acontece. E talvez seja esse um dos motivos de você não perder peso. E aqui tem mais ou menos o meu consumo, né, basal, o meu consumo diário, o relógio ele mostra, ele dá uma estimativa. Então, o meu em repouso dá mais ou menos 2.000, né, e você consegue aumentar esse valor basicamente tendo músculo, né, tendo massa magra. Quanto mais massa magra e menos gordura, mais calorias em repouso você gasta. E as calorias ativas aí da atividade física, um pedal que eu fiz hoje, né, pedalei um pouquinho.
foi bem leve, foi bem tranquilo. E a gente consegue ver aqui a média das calorias que eu gastei durante a semana, 680 calorias. Não é tão alto, né? Já teve semanas maiores. Mas assim, a gente vê que sábado eu fui bastante ativo, gastei bastante caloria. Domingo, segunda, terça já foi um pouco menos. Quarta um pouco mais, quinta um pouco menos. E sexta, hoje foi mais bem de boa. Beleza? E aqui é a média das calorias que eu gastei durante a semana. E também, né, para você, se tiver interesse, tem aquelas balanças inteligentes, né, balanças de bioimpedância, que ela te mostra os resultados. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, tá vendo? 86,1. Eu pesei ontem de manhã, né? Hoje eu não pesei. E ela consegue mostrar também peso, questão de... não só peso, né? Mas acho que o principal aqui é o último valor lá, que é o metabolismo basal, que é o taxa metabólica basal. Ele estima mais ou menos 1950. Então não está tão errado, não. A balança da Shopee de, sei lá, nem lembro quanto que eu paguei, 40, 50 reais. Se vocês tiverem interesse, vou deixar os links abaixo. Se tiver interesse de comprar um relógio também, não é necessário, viu, comprar o relógio. Então é mais para ter uma noção. Eu não uso tanto essa função dele de calorias, porque eu tenho mais ou menos uma noção do que eu como e do que eu consumo durante o meu dia. Mas é isso. Bom, o vídeo ficou muito longo, eu achei que ele seria mais curto. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Eu desejo boa sorte aí para quem está buscando nesse ano emagrecer. Se você entender essa questão de consumo de calorias semanal, você já vai matar o motivo de você não estar emagrecendo, beleza? Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aí no vídeo e eu vou nessa. Valeu, falou e eu fui!